Nós vamos falar sobre o projeto intitulado A espécie Ciagrus oleracea, diversidade genética e morfológica, análise da biometria de sementes e potencial para desenvolvimento de produtos cosméticos. É um projeto que foi desenvolvido com a espécie Ciagrus oleracea. É uma espécie de palmeira nativa do Brasil, né, adaptada às regiões do Cerrado e da Caatinga, presente no norte de Minas Gerais. É uma palmeira que tem grande potencial para ser utilizada como fonte de alimentação. Inclusive no estado de Goiás ela é muito utilizada para a produção de palmito, que tem um sabor peculiar, um pouco amargo, né? E tem potencial também para desenvolvimento de produtos com a castanha, produto alimentar com a castanha, produtos cosméticos e também tem potencial para ser utilizados como produto forrageiro e também como um produto ornamental. Então, é uma espécie que é muito importante para a região do estado norte de Minas Gerais, né? Exatamente por causa dessa resistência à seca. O norte do estado ele é uma região que não tem uma condição de chuvas normais, né? É uma região que apresenta limitação para desenvolvimento da agricultura tradicional. Então nós temos algumas espécies que podem substituir essa agricultura tradicional, e a espécie Ciagrus é uma dessas espécies que tem grande potencial, né? E além disso é resistente à seca. Então, os objetivos desse projeto foi estudar, né, e caracterizar a situação da variabilidade genética, a variabilidade morfológica, né, analisar também a biometria dos frutos da espécie e também teve um objetivo de estudar a possibilidade de desenvolvimento, né, de um produto cosmético com o uso no caso, do óleo da espécie. Foram obtidos então, coletados, né, em diferentes regiões do norte do estado de Minas, em diferentes municípios, nos municípios de Japonvar, município de Josenópolis, município de Mirabela, Novo Horizonte, Rio Pardo, São João da Ponte e Vazelândia. Então foram coletadas em diferentes regiões para fazer esse estudo, né, de variabilidade e também um estudo morfológico da espécie. Bom, esse material que foi coletado ele foi trazido para o Laboratório de Bioprospecção e Recursos Genéticos da Universidade Estadual de Montes Claros, onde foram realizados os estudos genéticos e os estudos também morfológicos com a espécie, né? Na análise biométrica foi observado correlações positivas e significativas, né, entre as variáveis, e foi observada que aqueles pirênios da palmeira que possuíam maior comprimento possuíam também maior diâmetro, e aqueles pirênios que foram, né, observados que são maiores também possuíam a maior massa. Então foram coletadas amostras em diferentes regiões. No campo a gente observava que existia variabilidade, né, quando a gente mudava de região. Essa variabilidade era bastante visível. E uma outra coisa que a gente vê na região é que as populações estão cada vez menores e nós não observamos indivíduos jovens, né? Então é bastante preocupante isso. Foi observado também que um alto nível de parentesco nas regiões, né, estudadas. Que isso pode ser relacionado com barreiras geográficas, mas principalmente com as atividades antrópicas, que está cada vez maior, né? A gente tem que lembrar que, além de ter uma taxa de diversidade média,
o que a gente observou é em palmeiras mais velhas, né? Então isso é uma variabilidade um pouco mais antiga em relação à realidade hoje, exatamente porque nós não observamos plantas jovens no campo, né? Então cada vez mais essa espécie ela não é utilizada, né? E além de não ser utilizada, ela está sendo abandonada. Então esses estudos genéticos são importantíssimos para mostrar que essa espécie precisa de um cuidado maior, né? Foi observada uma baixa taxa, né? Parece que é, ela está super explorada, mas exatamente porque não tem um cuidado com a espécie e com isso ela apresenta baixa taxa de fluxo gênico e alta endogamia nas populações que foram estudadas. Então isso é um pouco preocupante em relação à manutenção da espécie, né? Foram realizados também trabalhos de transferibilidade de marcadores, né, primers SSR de outras espécies, a espécie da pupunha e do coco comum, né? Então, e foi transferido com sucesso 3 primers, né, 3 marcadores, e esse estudo com esses marcadores, né, com a transferibilidade desses marcadores, foi possível observar também moderada diversidade genética. Então também confirmou a questão da preocupação em relação à diversidade genética com a espécie de ciagros. O conhecimento adquirido nesse projeto ele é muito importante, porque essa espécie ela precisa que novos trabalhos sejam desenvolvidos, né? Novos trabalhos que estabeleçam estratégia de conservação para essa espécie, que estabeleçam coletas de matrizes no campo e que estabeleça, né, a criação de bancos de germoplasma com essa espécie, que é uma espécie, como nós já dissemos, uma espécie promissora para ser utilizada como fonte de alimento, fonte de produtos inovadores, e é uma espécie que merece mais atenção. Então é necessário a formação de bancos de germoplasma e, se possível, estabelecer programas de melhoramento, né, com diferentes estratégias. Estratégia de produção de palmito, que tem um sabor peculiar e um potencial grande de utilização, já é utilizado no estado de Goiás. Então nós precisamos olhar com mais atenção para essa espécie. O trabalho foi um trabalho, o projeto que foi bastante grande, envolveu a participação de 4 estudantes de mestrado profissional em biotecnologia, 4 estudantes de iniciação científica institucional e mais 2 estudantes de iniciação científica voluntária. Então, foi muito importante também para a formação de recursos humanos, e os resultados foram muito importantes para o desenvolvimento, né, para o conhecimento melhor dessa espécie e para que seja mais bem utilizado uma espécie tão promissora, né, e importante para a nossa região.